Eu ouvindo umas pregações, aí uma pastora fala bem assim: sentem dando um glória a Deus, amém? Eu achei tão bonito isso que eu falei, eu vou fazer lá na minha igreja. Vocês podem sentar dando glória a Deus, viu, irmãos? O Senhor fica honrado em receber um glória a Deus. Nós estamos aqui para alegrar o coração do Senhor, amém? Nós viemos aqui não com o intuito de ver a Edna ou o pastor João, mas nós viemos aqui com o intuito de adorar ao Senhor. Nós podemos fazer isso na nossa casa, nós podemos fazer isso em outro lugar, mas nós separamos este momento, este dia de hoje, para estar adorando o Senhor. Amém? Então, fique à vontade. Esta casa é para adorar ao Senhor, é para engrandecer o nome dEle. Amém? Glória a Deus, aleluias. Espera aí, irmãos. Aleluias, mas é só para ler, então fica tudo embaçado aí, ó. Glória a Deus. Aleluias. Eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias em João 3,16. Na verdade, né, irmãos, nem é preciso abrir, né? Mas vamos abrir, né? Em João 3,16. Acho que todos aqui sabem de qual é essa passagem, amém? Parece que é um chavão, né, do crente, né? Quando você vai pregar, é a primeira coisa que você fala. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amém, glória a Deus. Obrigada, Tita. Tá bom, eu pago. Jesus te pague, Ruth. Aleluias. Quando a gente vai pregar para uma pessoa, né, geralmente a gente fala, Jesus te ama, você quer ir? Fala logo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? É bem conhecido esse versículo. E por que esse versículo tão conhecido? Talvez quando eu estiver falando aqui da palavra de Deus hoje, você fala, poxa, mas eu já sei disso tudo. Mas foi o que o Senhor ministrou no meu coração. Talvez para você não venha fazer diferença, mas para mim fez diferença. Amém? Talvez seja mais uma mesmice na sua vida, mas foi o que o Espírito Santo falou comigo. Amém? Aleluias. Amém? João 3,16 diz, né? Eu vou abrir só para... Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Essa palavra lida, irmãos, ela fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Ela é bem clara. Ela fala que Deus amou o mundo. Deus não amou só a Edna. Deus não amou só a Vera, a Ruth. Deus não amou só o negro, os ingleses. Deus amou o mundo. Ele não fez acepção de pessoa quando Ele amou o mundo. Ele amou todos. E quando Ele olhou lá de cima, com aquele amor, com aquele grande amor, e viu que o mundo estava se perdendo em meio ao pecado, e quando Ele viu que o mundo não era mais aquilo que Ele tinha imaginado, Ele teve uma atitude. Ele tomou uma atitude. Uma atitude que o custou muito. Foi enviar o seu único filho para salvar não só os negros, os brancos, os índios, mas salvar todos. Ele tomou essa atitude que custou muito, talvez lágrimas de sangue. Talvez uma dor que cortou o coração dele, que eu creio que Deus tem esse sentimento. Mas ele resolveu tomar essa atitude e enviar o filho dele para nos salvar. Porque um homem tinha que vir a este mundo tirar o pecado, porque foi através de um homem que o pecado entrou no mundo. Porque quando Deus criou Adão e Eva,
Adão e Eva um dia resolveu desobedecer e tomou a atitude de desobedecer a Deus. E assim entrou o pecado no mundo. E como através de um homem entrou o pecado no mundo, através de um homem tinha que sair o pecado do mundo. Amém? Os irmãos estão entendendo? Aleluias. Esse negócio de pôr óculos e tirar óculos, irmãos, é horrível. Aleluias. Cristo, né? Veio a este mundo e ele sabia o que estava para acontecer. Ele sabia o que ia acontecer quando ele viesse aqui. Mas ele não foi obrigado a vir. Ele veio por vontade própria. Assim como Deus tomou a atitude de enviar seu filho aqui para morrer pelos nossos pecados, o próprio Cristo teve a atitude de vir aqui e morrer por nós. Amém? E ele andou aqui nesta terra. Ele chorou, ele teve sede, ele teve fome. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Ele sentiu sono, né? Sentiu fome. Mesmo assim, ele não mudou a atitude dele. Apesar de tudo que ele viu, apesar de ver quão o homem é miserável, ele não mudou a atitude dele em minuto algum. Ele continuou no propósito de Deus. E hoje, a pergunta de Deus para nós é a seguinte: qual é a sua atitude diante do que Deus fez por você? Hoje nós cantamos aqui, eu anotei aqui só para mim não me perder, irmãos, porque enquanto o louvor estava indo e o Senhor falava, né, comigo, né, que nós amamos a Deus, né? Só que eu não estou achando no meio das minhas anotações. Nós cantamos aqui que nós amamos a Deus. Mas palavras o vento leva. Palavras se esquece. Atitudes permanecem. Atitudes ficam. Amém? Nós podemos ver na história de Lázaro. É muito engraçado que quando Lázaro morreu, Jesus podia ir lá de onde ele estava, na outra cidade, falar: Lázaro, ressuscita. Quem crê que de lá Jesus poderia falar e Lázaro ressuscitar? Mas Jesus não falou, porque ele queria ir até lá. E quando Jesus chegou, e esse era o final, viu, irmãos? Esse era o final da pregação. Mas o Senhor não faz como eu quero. Aleluias. Deus faz o que Ele quer. E a obediência é a primeira atitude que nós temos que ter. A sensibilidade do Espírito Santo é a primeira atitude que nós temos que ter. Aleluias. Vou tirar isso aqui. Vamos abrir lá em João. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluias. João 11. Glorificado seja o nome do Senhor. João 11, 34. Aleluias. Amém? João 11, 34 diz: E perguntou: Onde o sepultastes? E ele lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Aleluias. Eu quero que os irmãos leiam somente o 35 e o 34. Jesus chorou. Desculpe, irmãos, o 35 e o 36. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Amém? Como foi, irmãos, que os judeus viram o quanto Jesus amava Lázaro? Como foi? Foi uma ação de Jesus. E qual foi a ação de Jesus? Ele teve a atitude de chorar. E ali os judeus viram o quanto Jesus amava. E hoje Deus pergunta: o quanto você o ama? Qual é a atitude que você tem tomado para mostrar, não para mim, não para o pastor, não para os irmãos? Qual a atitude que nós temos tomado para mostrar para Deus que nós o amamos? Que Deus nos ama, nós sabemos. Que Deus nos quer, nós sabemos. Porque Ele já tomou uma atitude. E qual é a atitude que nós temos tido diante de Deus para mostrar que nós o amamos? Subir aqui em cima, louvar ao Senhor, tocar uma guitarra, tocar uma bateria, um teclado, ministrar uma dança, pegar um microfone e pregar? É só isso? Qualquer um faz. Deus não quer as suas habilidades. Deus não quer os seus conhecimentos. Deus quer as suas atitudes. Deus quer a minha atitude. A minha atitude dentro deste templo, mas fora dele também. Eu posso falar como crente, me vestir como crente, como uma pessoa que ama a Deus. Mas será que no meio das pessoas eu me comporto como uma pessoa que ama a Deus? Conheço pessoas, infelizmente falo isso com tristeza, que diz ser servo de Deus, que trabalham junto comigo. Mas que as pessoas que não são cristãos falam, ela diz que é crente. E isso me envergonha. Porque tem atitudes que não honram o nome do Senhor. Agora, se portar como crente dentro da igreja é fácil. Mas não esqueça que aquele que esquadrinha o teu coração não são os membros de uma igreja. Aquele que esquadrinha o teu coração não são nem seus amigos. É Jesus Cristo. A sua atitude é quem diz o quanto você o ama. A sua atitude, quando você vai comprar um lanche e alguém corta a fila e você esbraveja, é que mostra o quanto você ama a Cristo. A sua atitude, quando você está no supermercado e a fila está grande, você fica nervosa. Tá com pressa, não sai de casa, fica em casa. Não dá tempo de ir para o mercado e voltar para pegar o filho na escola? Não vai ao mercado. Tá com pressa, não pega trânsito. Não é atitude de cristão xingar e esbravejar. Não é atitude de quem ama a Deus fazer racha, cortar o sinal vermelho. Não é atitude de cristão seu marido chegar nervoso e você dar 10 pedradas nele. Não é atitude de cristão a mulher não fez a comida a tempo e você não quer nem saber por quê. Ou mesmo que tenha sido um motivo banal. Dê a face para bater. Prove para sua esposa que você ama a Cristo acima de qualquer coisa. Não é atitude de amar a Deus, ir para a escola e fazer gracinha no meio da aula. Ou banalizar a palavra de Deus. Irmãos, essa renúncia que nós estivemos fazendo nesses dias, Deus só me falava nisso, em atitudes que agradam o coração dele. Será por quê? Será que é porque eu não preciso mudar? Não.
Mas aí a pastora chegou domingo e falou, tu vai trazer a palavra. Eu falei, pastora, faz isso não, menina. Aí ela falou, eu falei, tá bom, amém. E o Senhor falou, fala sobre atitude. Fala sobre a atitude de me amar. A atitude que você tem que tomar. Você vem para a igreja, você canta, louva o Senhor, mas depois fica de conversação. Você dança aqui na frente, mas depois fica de conversação, não presta atenção no culto. Ou fica na porta. Gente, quem me conhece aqui sabe do que eu estou falando. Quem me conhece aqui sabe do que eu estou falando. Então, eu não vou nem falar mais o que eu ia falar ali. Vou voltar à história de Lázaro só um pouquinho, quer dizer, vou adiantar. Vou adiantar, quando Jesus chegou ao túmulo dele, tinha uma pedra. Como eu já falei, Jesus podia ter clamado a Deus e aquela pedra teria se rolado, mas ele falou, tirem a pedra. Sabe por quê, irmãos? Aquilo que eu posso fazer, que você pode fazer, Deus não vai fazer. Aquilo que eu, Edna, como ser humano, tenho condições de fazer, Deus não vai fazer. Então, enquanto você está sentado esperando cair um milagre do céu, quem está buscando a Deus está recebendo um milagre. Porque aquela mulher de fluxo de sangue, ela não tinha mais uma cozinha no rosto, ela estava fraca, já tinha gastado tudo. Mas ela não se intimidou pela multidão. Ela não deixou a fraqueza dela determinar o que ela deveria fazer. Ela saiu em meio à multidão abrindo o caminho e falou, se eu tocar pelo menos numa barrinha da roupa dele, eu vou ser curada. Nós ficamos prostrados, esperando Jesus bater na nossa porta, e ele bate até, viu? Mas não tem coragem de levantar e abrir. Falta o quê, irmãos? O que falta? Alguém sabe me dizer? Ninguém sabe? A atitude. Para o milagre acontecer, basta somente ter atitude. O cego de Jericó, ele sabia que Jesus ia passar por ali, mas ele sabia a hora? Não. E ele conhecia Jesus, ele enxergava? Não. Mas ele teve a atitude de gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele teve o quê, irmãos? Atitude. Além de termos atitude de mostrar para Deus que nós o amamos, nós temos também que ter atitude de lutar para que o milagre venha a acontecer. Porque Deus quer fazer. Deus quer mudar a história da minha vida, da sua vida, da vida dos nossos filhos, da vida do nosso marido, a vida desta cidade. Não foi à toa que Deus colocou o propósito de 12 horas de oração nesta igreja. Mas quantos têm tomado a atitude de participar? Quantos têm tomado a atitude de vir aqui, estar aqui? Orando por esta cidade, por esta igreja, pela família, pela esta quadra, pela aquela quadra, pela Ceilândia, por Brasília, depois pelo Brasil. Tem um propósito para tudo isso. Será que foi à toa que o Senhor colocou estes 12 dias de renúncia de algumas coisas no coração do nosso pastor? Foi à toa? Não creio que foi à toa. Foi movido pelo Espírito Santo de Deus. Mas quantos se moveram em ter uma atitude de participar? Não sei, eu não estou julgando ninguém. Só estou colocando aquilo que o Espírito... Isso aqui nem estava escrito aqui para mim falar, irmãos. Mas tudo tem um porquê.
tudo. Deus quer nos motivar a buscá-lo. Deus quer nos motivar a tomar atitudes que agradem ao coração dele. Deus, ele quer agir em nossas vidas. Mas nós devemos tomar atitude. Nada acontece na minha vida. Mas o que tu tem feito para que algo venha acontecer na sua vida? Hein? Aleluias. Eu quero só... Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 27. Glória a Deus. Mateus 27. Mateus 27, 27. Eu acho que nem precisava, irmãos, ler esse texto. Irmãos, foi com palavras que Judas traiu Jesus? Foi com palavras? Não. Foi com um gesto. Foi com uma atitude de ir lá e beijar a face de Cristo. Até para traição tem atitude, né? E para amor tem atitude? Amém? Judas entregou Jesus aos soldados. Quando ele beijou Jesus no rosto, ele indicou quem era Jesus Cristo. Quem era aquele que se dizia passar por filho de Deus, que era isso que eles falavam. Amém? Judas beijou Cristo no rosto. Aleluias. Mateus 27, 27 diz: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinho, puseram-la na cabeça, e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. E em seguida o levaram para ser crucificado. Amém? Jesus tomou essa atitude de se deixar ser escarnecido, cuspido, humilhado. Teve morte, morte de cruz. Sabe para que ele teve essa atitude? Para provar que me ama. Para provar que te ama. E ele não fugiu nenhum minuto. Ele sabia do que iria acontecer. E hoje, a pergunta é: que atitude nós temos tido para provar a Deus que o ama? Ou melhor, qual a atitude que nós devemos ter? Em que atitude nós devemos permanecer para provar a Deus que nós amamos Ele? Porque cantar, Ele me ama, nós já sabemos. Mas o quanto Deus sabe que você o ama?
Uma época eu estava querendo falar sobre Noé. Engraçado que quando eu estava querendo pregar sobre Noé, fala justamente a mesma coisa. De quão grande era o amor de Noé por Deus. Noé sabia construir uma arca? Não. Noé tinha ajudantes para construir aquela arca? A Bíblia fala que parece que uns gigantes apareceram, né, e ajudou Noé a construir a arca. Mas Noé foi escarnecido também. Noé foi maltratado. Esse velho é um bêbado. Não chove, eles nem sabiam o que era chuva. Mas Deus falou para Noé que ia chover. E se Deus chegasse hoje para nós e falasse, ó, constrói uma arca porque vai chover, vai inundar a terra, e pega a sua família e entra lá dentro. E aí? A gente amaria Deus ao ponto... Hoje já chove, né, gente? Mas vamos supor que não chovesse. Nunca ninguém tivesse visto chuva. E aí? Como é que seria? A gente ia Ruth, construir uma arca? E que é chuva? Mas o amor de Noé era muito grande. A obediência de Noé era muito grande. Irmãos, obedecer não há deixa eu usar outra palavra, que essa está difícil. Obedecer, ou você obedece, ou você não obedece. Não tem como eu debater. Não tem como eu debater. Noé não foi falar, Deus, mas não chove, o que é chuva? Não, ele simplesmente obedeceu. Ele demonstrou amor por Deus. O amor de Deus, é melhor dizendo, eu acho que é o contrário. É o amor de mãe que é comparável ao amor de Deus. Porque fala que mãe tem um amor incondicional. Eu sou mãe. Está uma filha minha ali que não me deixa mentir. Eu sou sua mãe, né, filha? E eu acho que eu faço tudo o que eu posso por ela. E às vezes até o que eu não posso, eu faço por ela. Mas é porque eu quero o melhor para ela. E às vezes quando eu vejo ela em alguma situação, entristece o meu coração. Uma atitude que ela tomou errado, que ela possa estar passando por alguma coisa, isso entristece meu coração. E assim é o amor de Deus. Nós deveríamos ter amor de mãe, que faz tudo por Deus. Tudo para demonstrar, porque a mãe, às vezes, ela não tem mãe que não consegue dizer eu te amo. Mas as atitudes dela em relação ao filho demonstram o grande amor que ela sente. Então vamos ter atitudes que o Senhor venha saber que nós o amamos. Atitudes que possam mover o Espírito Santo de Deus. Deus, ele é amor. E eu já ouvi muitas pessoas falarem, não precisa pedir porque Deus dá. É bem assim, igual mãe mesmo, bobo Deus. Você erra, Ele perdoa. Você erra, Ele perdoa. Você erra, Ele perdoa. E Ele nunca vai falar assim, cansei de te perdoar. Mas só que no grande dia, na terra prometida, você não vai poder entrar. Porque Ele vai deixar de ser advogado e vai ser juiz. E Ele vai ter que agir como juiz. E aí vai pesar as suas atitudes. As minhas atitudes. Vai pesar. E ali ele não vai poder mais agir como mãe, porque mãe o pai está falando, deixa eu corrigir. Não, é meu filho, deixa eu corrigir. Não, ele não vai poder agir mais como mãe. Ele vai corrigir.
Antigamente, eu queria ir para o céu, irmãos, porque falavam muito mal do inferno. Porque o inferno é ruim. Então eu queria ir para o céu por isso. Mas hoje em dia eu não quero ir para o céu por isso. Eu quero ir para o céu porque eu amo a Deus. Porque Ele morreu por mim. Às vezes eu fico deitada na minha cama pensando e falando, Senhor, por que você fez essa besteira? De morrer por mim lá naquela cruz. E eu só ouço uma resposta, porque eu te amo. Porque eu fui criação de Deus, mas agora eu sou filha. Você um dia foi criação, mas hoje você é filha, é filho. E Deus não quer que nenhum filho dele pereça. Ele não quer que nenhum filho dele fique de fora do paraíso. Então, irmãos, vamos ficar atentos. Aquilo que Deus tem falado conosco. Aquilo que o Espírito Santo tem movido em teu coração. E vamos tomar atitudes. Atitudes que agradem ao coração de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluias. Não foi à toa que o Senhor falou comigo sobre atitude. Porque Ele tem requerido de mim algumas atitudes. Não sei se essa palavra falou com você, se você tem que mudar alguma coisa, tomar alguma atitude. Mudar na escola, na sua casa, com seu vizinho, na igreja. Mas há muito tempo o Senhor vem falando comigo. Há muito tempo. Porque eu sou meio bruta mesmo. Quando uma coisa não é do jeito que eu quero, quando eu vejo eu fiquei nervosa e eu já até magoei a pessoa. Tanto que eu até deixei de fazer algumas coisas aqui na igreja por conta disso. Prefiro me afastar do que mudar meu jeito. E o Senhor falou, não. Você vai mudar o seu jeito. Eu falei, Jesus, é as suas atitudes que tem que mudar. Não é a atitude do seu irmão. Ai, mas como assim? Cada um sabe de si, irmão. Eu tenho que querer mudar a mim e não ao meu irmão. Ele que tem que querer mudar. A atitude dele é que tem que mudar porque ele quer, não é porque eu quero, não. E quando eu mudar, meu irmão pode falar, poxa, a Egina está diferente. E ele pode também ver nele algo errado e querer essa mudança e tomar uma atitude. Nós não devemos tentar mudar os outros. Eu lembro que quando eu morava aqui na 17, eu ia de a pé para o serviço, eu trabalhava de manhã e ia orando, Senhor, transforma o meu esposo, muda o meu esposo, Senhor. Eu ia fazendo essa oração no caminho. Me mostra, um dia eu falei, Senhor, me mostra como transformar o meu marido, meu esposo. O Senhor falou para mim, muda o seu gênio. Eu falei, eu não pedi Ele para me mostrar como eu ia mudar o meu marido, e o Senhor muda o seu gênio. Porque como uma pessoa que se diz estar na presença do Senhor tem atitudes como eu tinha dentro da minha casa. Porque eu ficava nervosa quando eu chegava, eu sabia que era eu que tinha que fazer o almoço, mas estava todo mundo em casa, né? Eu chegava do serviço, eu queria que alguém tivesse feito o almoço, mas não era eu que tinha que fazer. Eu chegava nervosa porque a pia estava cheia de louça e brigava com todo mundo. Isso agradava o coração de Deus? Não. Agradava o coração do meu marido, dos meus filhos? Não. E eu fui mudando. E Deus foi me transformando. Deus foi me mostrando onde eu deveria mudar. E eu fui mudando. E meu marido também mudou. Glória a Deus, não para a minha honra nem para a minha glória, mas para a glória do Senhor. Ele mudou. E tem mudado a cada dia. Essa semana mesmo eu vi
Eu tenho presenciado mudanças nele. Mas vai depender da minha atitude para alguém na minha casa ser transformado. Vai depender da nossa atitude as pessoas lá fora serem salvas. Porque às vezes a gente tem uma atitude tão feia que as pessoas... É crente? Eu quero não. Ser crente desse jeito? Quero não. Se ela aceitou Jesus, vive na igreja desse jeito, Deus me livre de ir para aquela igreja. Quero esse Jesus não. Às vezes você chega da igreja em casa brigando, o povo fala, tu estava na igreja, tu tem certeza que você estava na igreja? Então as nossas atitudes têm que ser mudadas. As nossas atitudes têm que ser mudadas. Amém? Se você acha que tem alguma atitude na sua vida que tem que ser mudada, que você tem que mudar, feche os seus olhos e ore ao Senhor. A minha oração, irmãos, é: dá-me um coração igual ao teu. É um hino, sabe? Dá-me um coração igual ao teu, um coração disposto a obedecer, um coração disposto a cumprir o teu querer. Me ensina a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Porque só o dia que nós começarmos a olhar um para o outro, como Deus nos olha, nós vamos ter um coração igual ao dele. Só assim nós poderemos perdoar como ele nos perdoa. Porque a gente quer ser perdoado. Mas eu não vou perdoar fulano de tal que fez isso para mim de jeito nenhum. Bem, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Aleluias. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai querido. Te agradecer por esta palavra, Senhor Deus, que tu tem colocado em meu coração. Te agradecer, Senhor Deus, por este povo, por esta igreja que tem me acolhido, que tem me recebido. Te agradecer pela vida do meu pastor, pastor João e pastora Leonídia. Quero te agradecer, Senhor Deus, porque tu levantaste eles. E um dia, Senhor Deus, eu encontrei neles, Senhor Deus, aleluias, os pastores que me acolheram e acolheu a minha família. Obrigada, Senhor Deus, pela vida deles. Pai amado, e se há em mim, se há não, há em mim, Senhor Deus, algo que não te agrada. Eu quero, Senhor Deus, que tu venha, Pai amado, em nome de Jesus, me mostrar em sonho, me mostrar na palavra. Pai querido, e que eu venha entender que isso não é atitude de uma pessoa que te ama. E que eu venha modificar, Senhor Deus, o meu modo de viver, se não for do teu agrado. Que eu venha modificar as minhas atitudes, Senhor Deus, se não for do teu agrado. E que eu venha tomar atitudes que agradem o teu coração, ó Deus. E se algum dia eu tiver que entristecer, Senhor Deus, aleluia, o teu Espírito, que eu venha primeiramente entristecer a mim. E que eu nunca venha entristecer o teu Espírito, Pai querido. Eu te agradeço e te louvo, Pai amado. Toma, Senhor Deus, a tua igreja. Pai amado, aleluia, que verdadeiramente, Senhor Deus, esta palavra venha, Senhor Deus, chegar ao coração deles. Pai amado, que eles venham entender, aleluia, a atitude que o Senhor quer de cada um. A atitude, Pai amado, que o Senhor quer que eles tenham, que nós tenhamos, Senhor Deus. Para que o seu reino, Senhor Deus, aleluia, venha ser tomado. Pai amado, em nome de Jesus, Pai querido, dai-nos a direção do teu Espírito. Fala conosco, Senhor Deus, segundo o teu querer e a tua vontade nas madrugadas. Nesta noite, Senhor Deus, dê-nos sonhos reveladores. Em nome de Jesus eu te peço, Pai querido. Amém e amém.